Graça e paz, meus irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, nosso Deus, nosso Criador, que tem nos abençoado com saúde, com proteção, especialmente nesse momento em que nós tanto precisamos. Tem nos abençoado também com a companhia dos nossos familiares, nossos entes queridos, e desse espírito de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, eu venho compartilhar a reflexão da Palavra de Deus baseada no Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 16, versículo 23 ao 34, um texto que eu acredito que é conhecido da maioria daqueles que me ouvem nesse momento. E a Palavra de Deus diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então os fez subir para sua casa, pôs-lhes à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Hoje queremos refletir sobre a seguinte questão: por que o Evangelho é a única resposta para a família? Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. Porque o Evangelho é a única resposta para a família. Para quem não sabe, a palavra Evangelho, ela significa boas novas, boas notícias. Para nós é importante que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós tenhamos boas notícias. E o Evangelho, ele traz essa boa nova, essa boa notícia, porque o Evangelho fala de Jesus Cristo. E o Evangelho, ele mostra que Cristo é alegria para o lar. Cristo, ele também é verdade para o lar. E, acima de tudo, Cristo é salvação para o lar. E é por isso que nós podemos dizer com muita certeza que, de fato, o Evangelho é a única resposta para a família. E pensando nisso, a primeira coisa que eu vejo nessa passagem que acabamos de compartilhar é que, sem o Evangelho, a família certamente terá um destino trágico. Como eu disse, Cristo é salvação para o lar. Versículo 31, uma resposta para a pergunta daquele homem
desesperado, versículo 31, eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Meus amados, nós vemos na passagem um homem desesperado, um homem inseguro. Mas eu quero pensar justamente nas consequências da insegurança e também do desespero desse homem. Nós vemos no versículo 27 que ele estava a ponto de cometer suicídio. Segura essa informação, ela é importante. Um homem prestes a cometer suicídio. E por aí a gente vê que a consequência do desespero do carcereiro seria uma tragédia para a sua família. Imagine se ele não fosse impedido pelo apóstolo. Imagine se ele tivesse cometido suicídio. Como ficaria os seus familiares? A tragédia seria para ele e também para sua família. Consequência da insegurança daquele carcereiro seria também uma tragédia para sua família. Enfim, nós vemos que Cristo, ele salvou a família do carcereiro, inclusive da tragédia. Olha só porque é a resposta. Olha porque o Evangelho é importante, fundamental para a família. Porque a palavra que ele ouviu foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Sabe por que ele teve essa resposta? Porque Paulo, de fato, acreditava nessa verdade. Paulo acreditava tanto que ele pregava em toda parte o evangelho da salvação pela fé no Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Paulo pregava o que eu vou te dizer agora, que é preciso crer em Jesus como o único Salvador. Paulo acreditava tanto nisso que ele deixou isso registrado na palavra de Deus no Novo Testamento. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, um texto que eu gosto muito, onde são palavras de Paulo, ele diz: fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Paulo acreditava em Jesus Cristo como o único Salvador, não apenas sua vida, mas também da vida do seu semelhante. Jesus não era o Salvador apenas do carcereiro, mas também aquele que podia salvar o carcereiro e toda a sua casa. Por isso Paulo disse como resposta para ele e para a sua família: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas Paulo ele tinha razão de acreditar nisso, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Salvador, ele dizia, lá em João capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você crê em Jesus como seu único Salvador? É preciso crer em Jesus como o único Salvador. Você precisa crer. Sua casa, sua família também precisa crer. É preciso crer em Jesus como o único Salvador. Porque Jesus Cristo, sem dúvida, é salvação para o meu lar e para o seu lar também. Além disso, meus queridos, eu quero dizer que, baseado nessa passagem, que sem o Evangelho, a família permanece na ignorância espiritual. Cristo, ele também é verdade para o lar. Versículo 32, depois de fazer aquela promessa, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Versículo 32
Diz a palavra assim: então lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam em sua casa. Esse texto me chama a atenção, porque se no 31, versículo 31, houve uma promessa de salvação, no 32 nós vemos o porquê essa salvação de fato se torna eficaz. Porque aqueles que fizeram a promessa, eles foram então e pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e também para a família do carcereiro. E eu percebo aqui que a palavra de Deus, ela fez toda a diferença na vida do carcereiro. Primeiro momento, aqui em toda essa passagem, isso me chama a atenção, é que Paulo e Silas, eles foram vítimas da crueldade daquele homem, da crueldade do carcereiro. Isso, versículo 24. Diz assim: tendo recebido tal ordem, a ordem de guardar em segurança aqueles homens, Paulo e Silas, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e lhes segurou os pés no tronco. Meus amados, eu entendo que nos dias do Evangelho, nos dias que foi escrita essa história, era assim que funcionava no cárcere. É assim que funcionava nas prisões. As pessoas, de fato, eram guardadas, trancafiadas com toda essa crueldade. Para nós, nos dias atuais, é difícil pensar que era assim, mas no contexto é assim. Só que isso não justifica a crueldade. Então, por isso eu digo que Paulo e Silas, no primeiro momento, eles foram vítimas da crueldade daquele homem. Mas nós vemos que ao longo da passagem, o mesmo Paulo e o mesmo Silas foram testemunhas da bondade do carcereiro. E isso depois dele conhecer a palavra de Deus. O versículo 33 diz que depois, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado. As feridas que foram lavadas, algumas delas, o próprio carcereiro era responsável por elas. Mas você percebe a mudança, você percebe a diferença. É isso que a palavra de Deus faz. Ela faz toda a diferença na vida daquele que crê. Ele conheceu a palavra da salvação. E é preciso conhecer essa palavra, a palavra da verdade, a palavra da salvação. Tiago, capítulo 1, versículo número 21 e o 22. Olha só o que diz o Novo Testamento. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É preciso conhecer a palavra da salvação. Você conhece essa palavra? A sua casa, a sua família conhece a palavra? É preciso conhecer a palavra da salvação. E finalmente, meus queridos, eu vejo que sem o Evangelho, a família se conforma ao sofrimento. Cristo
Ele sim é salvação para o lar. Sim, Ele é verdade para o lar. Mas Cristo também é alegria para o lar. Versículo 34, que fecha essa passagem, ele me encanta porque ele diz: então os fez subir para sua casa, pôs-lhe à mesa e alegrou-se muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Eu vejo aqui pessoas transbordando de alegria. Que alegria é essa? A alegria da salvação. Eu percebo aqui Paulo e Silas, instrumentos do Evangelho, mensageiros do Evangelho, que em toda a passagem nós vemos que eles transbordavam da alegria da salvação. Eu vejo aqui agora um homem transformado pela palavra de Deus, transformado pela fé em Jesus Cristo e que transborda da alegria da salvação. Eu vejo aqui agora toda uma família, toda uma casa, a casa desse homem que recebeu o Evangelho, que recebeu a palavra de Deus e que agora transborda da alegria da salvação. Trecho que me chama a atenção e que eu quero destacar é que diz que o carcereiro alegrou-se muito com toda a sua casa. E aí nós vemos que Cristo, sem dúvida, é alegria para o lar. Mas imagina que essa história não acabou assim. Imagina uma história como tantas outras que, ao invés de um quadro de alegria, temos um quadro de sofrimento. E assim no contexto da família que ainda não tem o Evangelho. Que talvez até conheça o Evangelho, mas que não coloca em prática. Sem o Evangelho, família, qualquer família, ela se conforma ao sofrimento. Queridos, como é? Eu gostaria que você refletisse com muita honestidade, com muita sinceridade, qual é a realidade da sua vida familiar ou da sua vida pessoal. Tem sido uma vida que transborda de alegria? Sua família tem transbordado de alegria? E se tanto sua vida como sua família têm tido alegria, eu pergunto, qual é o motivo dessa alegria? Qual é a razão dessa alegria? De fato, aqui nós vemos que Cristo era a razão da alegria daquele lar, daquela casa, daquele homem, daqueles mensageiros. Cristo é o motivo da alegria. A alegria da salvação, uma alegria que não tem fim. Uma alegria que Cristo veio trazer para a minha vida, para a minha casa, e quer trazer para a sua vida e para a sua casa também. A alegria da salvação. É preciso experimentar a alegria da salvação. Paulo escreveu em Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Essa é a alegria da sua vida, essa é a alegria na sua casa. É preciso experimentar a alegria da salvação. No Salmo 126, o salmista, ele declara no 3º versículo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meu desejo sincero, e essa reflexão eu compartilho contigo nessa hora, porque eu gostaria que essa fosse as suas palavras. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por você e por sua casa,
Por isso estamos alegres. Porque eu quero que você experimente na sua vida, na sua realidade, na sua casa, a alegria da salvação, porque é preciso experimentar a alegria da salvação. É preciso conhecer a palavra da salvação. E também é preciso crer em Jesus como o único Salvador. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, com muita saúde, com muita paz, e que venha derramar a sua graça e as suas melhores bênçãos sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.